Ontem, o Tiririca, o deputado federal e palhaço, renunciou ao seu mandato com um discurso, revelando como ele está decepcionado, frustrado e envergonhado do que ele viu dentro do Congresso, do que ele viu dentro do Planalto. Estou saindo triste pra caramba, estou muito chateado mesmo, com a nossa política, com o nosso parlamento. Uns dias antes ele tinha dado uma entrevista para o Roberto Cabrini também, contando também sobre a decisão dele de abandonar a política e por que ele está fazendo isso, e como ele descreve a trajetória dele dentro do governo. Na verdade, o que ele revela não é nada que ninguém saiba. Se você olhar as notícias, se você acompanhar as notícias, você vê um escândalo de corrupção atrás do outro, sabe? Como o Brasil é um bunda lelê mesmo, como a política brasileira é uma vergonha. Ninguém precisa nos contar isso, porque a gente sabe como é. Então hoje eu quero vir falar com vocês sobre por que o Brasil nunca vai ter jeito. É claro que nunca é um exagero, A gente não sabe daqui 1000 anos se vai ter jeito ou não, mas não vai ter jeito um futuro próximo ou médio. A nossa geração não vai ver um futuro melhor, os nossos filhos não vão ver um Brasil melhor também, então não há perspectiva de melhora, porque são 500 anos, mais de 500 anos de vergonha, de corrupção, sabe, de uma política que não favorece o povo, que não está preocupado com a população, que só se preocupa em enriquecer quem já é poderoso, quem já é rico e favorecer as elites. Então há 2 motivos porque o Brasil nunca vai ter jeito. Primeiro, porque a corrupção permeia todo o governo e todas as instituições brasileiras. Todas. Da cúpula, do presidente, do Supremo, dos parlamentares até as instituições mais regionais ou municipais ou de bairro. Então todas as instituições brasileiras são permeadas por corrupção. E o segundo motivo é porque o brasileiro também é corrupto. As nossas instituições são reflexo de como o brasileiro é no dia a dia. Primeiro vamos analisar o governo, como funciona o governo. Os políticos já entram no governo pensando em poder, pensando em enriquecer, pensando em se auto-beneficiar. Pouquíssima gente se candidata para um cargo público no Brasil pensando nas pessoas, pensando nos cidadãos. Eles pensam em si próprios, eles pensam em como aquilo ali vai ajudar eles a se promover, a crescer, sabe, a enriquecer. O filósofo anarquista Bakunin diz que o poder corrompe qualquer um. É por isso que ele é anarquista, por isso que ele propõe um modelo sem governo, porque ele diz que qualquer pessoa mesmo, quando chegar no poder, quando tem o poder em mãos, ela é corrompida por ele. É como funciona o mecanismo. No Brasil, aí no governo, nos bastidores do governo, o que há é o favorecimento um dos outros, uma mão lava a outra, então você vota no meu projeto que eu voto no seu, te pago uma graninha aí, uma graninha que geralmente é uma boa grana, para você votar no meu projeto, para você, sabe, passar essa emenda, para você favorecer um partido ou um candidato ou algum tipo de proposta. Então é o dinheiro que rola solto, é troca de cargos, troca de influências, e assim muita gente enriquece, não apenas quem está no governo, mas também empresas, também outras pessoas que se aproximam dessa máquina do governo para poder se favorecer. Então é toda uma máquina corrompida, toda uma máquina que está podre desde a sua raiz. Então não tem como fugir disso. E talvez a grande frustração do Tiririca seja por causa disso, porque ele entra ali com uma ideia de que ele pode mudar alguma coisa, de que ele pode fazer uma coisa diferente, e é amarrado e é cerceado porque não tem como fugir da máquina. A máquina é a sua própria essência, é a própria essência da corrupção. E outra razão também porque é tão podre a política no Brasil é por causa do tipo de instituições que há aí. O teórico Daron Acemoglu escreveu um livro chamado Por que as Nações Fracassam, e ele tem uma teoria de que há 2 tipos de instituições. Para isso ele analisou vários casos de países que são muito parecidos em termos de população, em termos de demografia, em termos de geografia também, e quis tentar entender por que um país deu certo e outro fracassou. Então ele analisa o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, do México, ou da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. E a conclusão que ele chegou é que há economias, há sistemas políticos e instituições que são inclusivas, ou seja, elas visam ajudar a população, então ela tem uma estrutura que permite com que a política contribua para o dia a dia das pessoas, que distribua riqueza, que distribua oportunidades, que torne a vida das pessoas melhores. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm instituições que são mais inclusivas, que fazem com que as pessoas no dia a dia se sintam empoderadas, se sintam legitimadas para poder, sabe, prosperar, empreender e crescer na sociedade. Enquanto que o México, que ali é a fronteira, tem uma política, tem instituições extrativas, ou seja, elas visam enriquecer a elite, visam enriquecer um pequeno grupo que sempre esteve no poder e que continuará estando no poder durante muito tempo,
que é o mesmo modelo do Brasil, por exemplo. O Acemoglu não estuda a história desses países, ele não tenta entender as origens disso, ele só tenta compreender como elas são hoje. Mas é claro que há um grande percurso de exploração colonial de países que foram vítimas de uma exploração tremenda de metrópoles europeias. Os Estados Unidos teve um modelo diferente, teve um modelo colonial diferente da América Latina, o México, os países latino-americanos como Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e mesmo Brasil tiveram um modelo muito mais extrativo, muito mais agressivo de exploração e de subjugação. Então a gente pode traçar isso ao período colonial, mas mesmo depois você mantém essa mentalidade, você mantém uma elite que já era a elite anterior e que ela continua se perpetuando no poder, e isso é histórico e não vai mudar tão cedo também. As elites tendem a se fortalecer cada vez mais e mais e mais, enquanto que a população empobrece e fica mais explorada. Isso não vai mudar. E o segundo ponto é porque o brasileiro é realmente corrupto. Se você analisar aí no dia a dia as maracutaias que os brasileiros fazem para poder sobreviver, e eu acho que isso tem a ver também com países pobres, né? Muitos países pobres, as pessoas tendem a ser mais malandras porque elas têm que se virar. Ela tem um governo, ela tem uma instituição que a oprime, que tira todas as oportunidades que elas possam ter, então no dia a dia as pessoas acabam fazendo, sabe, o seu jeitinho para poder se virar e poder conseguir viver aquele dia e chegar no dia seguinte com um pouco de, sabe, de oportunidades, de dinheiro e de comida às vezes. Se o brasileiro tem a oportunidade de fraudar alguma coisa, de desviar um dinheiro, se encontrar uma carteira na rua, ele vai pegar, porque é como as coisas configuram aí. Cada um querendo comer o outro, porque é assim que as pessoas conseguem sobreviver. É claro que a gente é honesta, é claro que a gente que é trabalhadora, que não faria jamais algum tipo de crime, algum tipo de infração, ou passar a perna em alguém, mas via de regra a gente sabe que o brasileiro, quando tem oportunidade, ele vai lá, baixa uma música pirata, utiliza um software também pirateado, sonega impostos, a gente sabe disso. Vocês não vão tapar só com a peneira, porque a gente sabe que o brasileiro, quando tem oportunidade, ele vai e faz alguma coisa que é errada. E além disso, não tem a menor consciência cívica para realizar a transformação. Eles imaginam que se botar um político no governo, esse político vai fazer tudo por ele. Quando na verdade a parte da população, da cidadania, é de você também fazer parte da transformação. Não basta apenas botar o político lá, você tem que fiscalizar o que ele faz e também você tem que fazer no seu dia a dia também. Você tem que, sabe, agir de maneira de transformar a sociedade. Essa é uma grande diferença que eu percebo entre o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o americano tem a noção de que ele é responsável por aquilo que está ao redor dele. Então eles vão lá, eles vão cuidar da praça pública, eles vão fiscalizar a rua, eles vão, sabe, vigiar a saída da escola. Eles têm essa preocupação de transformar a sociedade porque eles são parte dela. O brasileiro não. O brasileiro espera que o presidente faça alguma coisa, que os senadores façam, que os deputados façam. Ele não tem essa noção de que eu sou o dono do meu país e que eu preciso transformar as coisas. Então, nesse sentido, esperar que os outros façam aquilo que você também pode fazer de algum modo, você pode evitar jogar lixo na rua, você pode fazer com que o trânsito seja mais fluido, sem violar a lei de trânsito, sem tentar violar os limites de velocidade, você pode fazer as coisas, você pode, no dia a dia, ser honesto e ajudar para a sociedade melhorar. Mas as pessoas não fazem isso. Então, por isso, o Brasil nunca vai melhorar. A desilusão de Tiririca é a desilusão de todos nós brasileiros. Só que a gente também não faz nada para melhorar. Ou seja, não esperem mudanças. E o que você vai ver também é que os que são honestos, que estão no poder, eles também vão se sentir mais frustrados, porque eles não podem fazer nada. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, se você viu o discurso de renúncia do Tiririca, se você acompanhou essa história. O que você pensa sobre isso? O que você pensa que pode ser feito no nosso dia a dia para a gente mudar o país, para tornar ele melhor? Se é possível fazer isso individualmente ou se é preciso que haja uma reforma política generalizada? Como fazer para mudar alguma coisa? É possível? Eu acho que não é possível. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal se não ainda e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!